Glória a Deus. Amados irmãos, é nosso segundo encontro, e nosso primeiro encontro totalmente autóctone, né? Totalmente feito aqui pela gente mesmo. Né? E até eu quero. A gente ainda está aprendendo. Eu quero deixar uma nota de honra pela. Né, o irmão Jaime, o irmão Adriano, o irmão Wesley. Oi? Wellington. Não vai chegar. Não, ontem eu estava no culto, estava no irmão Wesley, eu confundi. O irmão Wellington, o irmão Jaime, o irmão Adriano, né, que estiveram organizando as coisas, fazendo as partes. Mas eu quero dar uma palavra de honra também para a irmã Sônia, a esposa do irmão Jaime, que quando as mulheres fazem o culto das mulheres, as mulheres fazem tudo sozinhas. E daí, quando nós, homens, nós ainda estamos aprendendo, nosso segundo encontro, nós tivemos que pedir ajuda da Tamélia, nossa fotógrafa, né, a pastora Kay. Então, assim, uma nota de honra, de a gente lembrar, a palavra do Senhor diz, honrar quem deve honra. Então, nosso agradecimento à irmã Sônia, né, que é da. E que a gente possa aprender com isso. Né? Da mesma maneira que às vezes não está feminino, a gente ajuda, mas não podemos esquecer realmente quem tem contribuído e que a gente possa cada vez mais desenvolver nosso proativismo, autonomia. É o nosso segundo encontro e vou pedir para o irmão Wellington estar abrindo Efésios capítulo 5, do versículo 22. Nós vamos ler desde o capítulo 5, 22 até o capítulo 6, 9. Né? Vamos seguir adiante. Mas antes de a gente ler as escrituras, eu queria ver assim, aqui todo mundo conhece um pouquinho a palavra de Deus, ele sabe, né, algumas verdades incontestáveis, que uma das verdades incontestáveis que está nas escrituras é que o homem é o provedor do lar e a mulher é responsável pela educação dos filhos. Isso é incontestável, todo mundo sabe. Eu gostaria de dizer, perguntar para os irmãos se sabem que versículo, ou que trecho bíblico está dizendo isso. O homem é o provedor do lar e a mulher é responsável pela educação dos filhos. A gente tem ouvido isso sempre, né? Eu ouvi, desde sempre. Eu tornei crente, eu ouvi pessoas usando o púlpito para dizer isso, né? Pessoas que me discipularam. E nos últimos anos de crente, eu tive um pouquinho de tempo para ler a Bíblia, e eu quero confessar a vocês que eu não achei isso na Bíblia. Eu não encontrei isso na Bíblia. O homem é o provedor e a mulher é responsável pela educação dos filhos. Aliás, ao contrário, o que diz é que o homem é o primeiro responsável pela educação dos filhos. A mulher ajuda. O homem é responsável pela educação dos filhos. A mulher auxilia. E a provisão? A provisão é um trabalho dividido. A Bíblia fala de homem e mulher dividem esse trabalho. Tanto é que há um capítulo inteiro no livro de Provérbios só falando da mulher provedora. Então, é uma responsabilidade de ambos. Por que eu estou dizendo isso? Porque há uma diferença, meu irmão, né? Salvadores, eu estou acostumado a pregar para pessoas diversas, mas, meus irmãos, há uma grande diferença entre a gente ser um homem de acordo com a palavra de Deus e nós sermos homens de acordo com a religião. Religião é costume. Religião é costume. E nós queremos ser homens valorosos, homens de valor, varões valorosos, varões que têm valor, em primeiro lugar, para Deus, que nos deu a vida, que nos chamou à condição masculina, mas valorosos para a nossa família, valorosos para a nossa comunidade, para o meio de comunidade. Nós
ninguém aqui, eu tenho certeza, o que vocês gostariam que falassem a teu respeito daqui a 50 anos, quando tu não estivesse mais aqui? O que você gostaria que teus netos falassem a teu respeito? O que tu gostaria que as pessoas que tiveram convívio contigo falassem a teu respeito? O homem valoroso, ele permanece, o legado dele permanece mesmo depois que ele vai embora. E nós somos chamados a isso. Então, antes de começar a ler as Escrituras, assim, em todas as Escrituras, né, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, tem a descrição do homem de valor. É um homem valoroso. Mas eu achei fantástico aqui, tem mais ou menos um resumo de tudo, para a gente poder se enxergar o que é ser um varão valoroso. Não de acordo com a opinião, não de acordo com os costumes, não de acordo com as tradições, não de acordo com a religião, mas de acordo com a palavra de Deus, porque foi Jesus que referendou a palavra como sendo, ele disse, céus e terra passarão, as minhas palavras não passarão. Então, as palavras do Senhor e as cartas do Novo Testamento são simplesmente explicações do que Jesus ensinava. Hoje nós vamos ver. Então, quando eu disse assim, então o pastor está dizendo que não é responsabilidade do homem prover a casa? Sim, é responsabilidade do homem compartilhar com a esposa. Mas tem um grauzinho aqui um pouco complicado, que a gente vai ver no texto de Efésios. Quer dizer que a mulher não deve educar os filhos? Sim, deve, auxiliando o marido. Auxiliando o marido. A tua mãe não te deu educação? Por que a mãe? A pessoa é órfã? Que a gente possa lembrar disso. Quem nós seremos lembrados? Que nós possamos ser lembrados como homens de valor, não conforme os valores desse mundo, mas homens de valor conforme os valores bíblicos. A palavra do Senhor nos diz, em Efésios capítulo 5, nós vamos ler desde o versículo 22 do Efésios 5 até o capítulo 6, versículo 9. Eu vou ler por aqui para ver uma diferença. Efésios 5, 22. Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Marido, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes, o alimento dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Esse é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e a igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo. E a mulher trate o marido com todo o respeito. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Pois pais, não irritem seus filhos, antes criam-os segundo a instrução e conselho do Senhor. Escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhe não apenas para agradá-los, quando eles observam,
mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam os seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens. Porque você sabe que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar. Seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor dele é de vocês e de vocês está nos céus e ele não faz diferença entre as pessoas. Amém? Pode voltar. Aqui são orientações e começa assim, dizendo, falando que tudo começa no lar. O propósito de Deus, ele começa no lar. A família, a igreja, é a sua extensão da família. A igreja é a família de Deus, a família estendida. Mas tudo começa no lar. E daí, por isso que o apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo, ele vai começar dizendo: vós mulheres, sujeitai-vos aos maridos como ao Senhor. Aqui não está se estabelecendo até a gente estava vendo na quarta-feira, né, que no estudo da primeira Pedro, né, falando de tratar as nossas esposas como vaso frágil, no sentido de que o vaso frágil é o mais valioso, ou seja, tratar a esposa como sendo o nosso tesouro. É disso que está falando em 1 Pedro. Não que a mulher é sexo frágil, mas que a mulher é valiosa. Né? E isso a gente estava vendo na quarta-feira. Mas aqui está dizendo o seguinte: mulheres, tratai os vossos, sujeitai-vos aos vossos maridos. O que é sujeitar-se? É apoiar. Não está dizendo que a mulher deve ser subjugada pelo marido. Não quer dizer isso. A função, a mulher, ela se sujeita. E uma coisa pena, eu fui no casamento da minha irmã com meu cunhado, né, na igreja evangélica lá de Santo Anjo, há uns anos atrás, e ela não era crente ainda, e o pastor estava lendo essa passagem. E quando ele leu essa passagem, eu, né, minha visão ateísta, disse: mas que machista, mulher sujeitar os outros maridos. Depois eu até comentei isso com a minha irmã, e a minha irmã falou assim: Dani, mas tu viu o que o pastor falou depois da parte do meu marido? Tu leu qual é a responsabilidade do meu marido? Se o meu marido corresponder ao que está escrito na palavra, eu vou me sujeitar a ele com prazer. Se sujeitar não é nós que subjugamos a esposa, não é nós que subjugamos a nossos filhos, mas sim ela que se sujeita a nós. Nós não oprimimos, nós não obrigamos, mas diante da nossa postura, que vem logo embaixo, a mulher vai estar correspondendo a essa postura. Isso que quer dizer sujeitar-se, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça do corpo, sendo ele próprio o salvador do corpo. E aqui já começa dizendo: a nossa função como chefe da casa não é oprimir. Alguém já viu Jesus oprimindo alguém? Alguém já viu Jesus estrangulando, no sentido moral, né, de pressionando, de colocando pressão moral, de colocando, confrontando de maneira injusta, tratando com injustiça alguém? Alguém já viu Jesus fazendo isso com o povo dele? Ele não faz isso. E nós, como homens valorosos, nós somos chamados para ser a figura de Jesus no nosso lar. O que é ser um homem de acordo? Qual é o nosso modelo de homem de acordo com a palavra de Deus? O nosso modelo de homem não tem a ver com o que foi o nosso pai. O nosso modelo de homem não tem a ver como foi, sei lá, alguma figura importante que a gente acha importante, relevante na sociedade. Nosso modelo de homem é Jesus Cristo. E dentro da nossa casa, nós devemos ser Jesus cuidando da igreja. A nossa esposa, os nossos filhos, é a igreja que Jesus nos deu para cuidar. E da mesma maneira que Jesus
Jesus ele não oprime, ele quer o crescimento, ele quer o desenvolvimento, ele quer o bem-estar da igreja. Ele não quer que a igreja seja magoada, ferida. Ele quer que a igreja esteja bem, que a igreja esteja melhorando. Ele está dizendo que Jesus quer que nós, como igreja do Senhor, nós sejamos apresentados sem culpa, ou seja, a gente seja cada vez melhor, cada vez perfeita, inculpável, sem mancha, sem defeito, sem machucadura. E é isso que a gente deve querer da nossa esposa, da nossa família. Como maridos, como esposos, como cabeça da casa, a nossa função é proteger e salvar. Da mesma jeito que Jesus salva a igreja. Jesus é que salva a igreja. E da mesma maneira que Jesus nos alimenta através da palavra, sim, nós devemos sim nutrir, nós devemos sim, como é que se diz, suprir. Mas Jesus não nos supre só, e esse é o grande problema. As pessoas vão dizer assim que a cultura, os costumes, a religião vai dizer para nós homens: tu trabalha, tu ganha teu dinheiro, tu paga as contas da casa, terminou a tua função. Terminou a nossa função. Eu já ganhei dinheiro, paguei as contas, agora eu quero sentar, botar os pés para cima, e que a mulher traga ali um cafezinho, traga um chá, traga alguma coisa, eu quero assistir televisão e não me incomode, já fiz a minha parte. Já fiz a minha parte. Eu vou dizer a parte que Jesus fez pela igreja. E é isso que nós temos que fazer com nós. A gente não pode jamais dizer que fez a nossa parte como homem se a gente não fizer exatamente o que Jesus fez. E eu vou explicar o que Jesus fez. Jesus não se entregou simplesmente na cruz. Ele é o Todo-Poderoso, o Rei da Glória. Rei da Glória. E ele se submeteu se sujeitou. A sujeição é voluntária. Olha a diferença entre subjugo e sujeição. O subjugo, tu empurra a pessoa e constrange a pessoa a fazer. Sujeição, a própria pessoa se voluntaria. A palavra de Deus não está dizendo mulheres sejam subjugadas por vossos maridos. Aqui está dizendo mulheres se voluntariem para apoiar o vosso marido. E o que Jesus fez? Voluntariamente. Jesus, o Rei da Glória, Criador do universo, se olhar para os céus aqui em volta. Hoje em dia existem telescópios que alcançam até os confins do universo. Se tu olhar, tudo isso foi criado sob ordem do Senhor Jesus. Ele é maior do que tudo isso. Mas ele se submeteu a ficar 9 meses dentro do ventre materno. E depois, o Criador do céu e da terra, o Todo-Poderoso, teve que aprender a caminhar. Teve que aprender a controlar os esfíncteres, porque ele não nasceu sabendo fazer suas necessidades. Ele precisava, José e Maria tinham que cuidar dele. Ele, depois disso, teve que aprender a falar, teve que aprender a comer. O Rei da Glória. O Rei da Glória. Depois ele era sujeito aos seus pais. Imagina o Deus Todo-Poderoso se sujeitando às suas criaturas. Porque Jesus se sujeitava voluntariamente, a Bíblia fala, aos seus pais. E ele cumpriu todos os rituais. Ele foi circuncidado. Ele participou da religião mosaica da sua época. Ele fazia isso. Foram 30 anos ele cumprindo todas as obrigações sociais, para depois ele se revelar como Messias e começar um ministério. E ele começou a juntar pessoas com sua pregação, separou as 70 mais 12, 12 mais 70, 12 para ser liderança, 70 para ser os obreiros, e em volta dele tinha cerca de 300 pessoas. Dessas 300 pessoas, 82 eram obreiros. Olha só, Jesus estava cuidando disso. Uma igreja de 300 pessoas tinha 82 obreiros, para que ninguém se sobrecarregasse. E ele foi cuidando disso por 3 anos. E depois que ele multiplicou pão, depois que ele cuidou de conflitos de convivência por 3 anos, depois que ele
mostrou maravilhas que ele estava no momento mais angustiante da vida dele. Pessoas que estavam, esses 82, mas mais especificamente esses 12, estavam com ele o tempo todo, comiam com ele, dormiam no mesmo espaço, acampavam junto, viajavam junto. Não era simplesmente um curso de teologia que tu vai numa aula e volta. Não, era curso de teologia 24 horas por dia, na teoria e na prática. Eles conviveram, eles formaram uma família durante esses 3 anos. E no momento mais angustiante, em que Jesus estava entendendo o que ia acontecer no dia seguinte, e não estava conseguindo suportar esses amigos, a gente sempre lembra de Judas, né? Mas quantos ficaram com Jesus? Foi só um. Dos 82, Judas traiu. O braço direito, o vice-líder, Pedro, negou, e os outros todos fugiram. E ele aceitou isso. Ainda quando Judas veio, ele tentou resgatar Judas. Judas, tu está entendendo o que tu deve fazer? Olha, tu fez, tu é meu amigo, cara. Tu é meu amigo. Eu sou teu amigo ainda. Eu sou teu amigo. Volta. Judas não suportou e preferiu fugir da culpa. Isso é remorso. Não é arrependimento. O arrependimento te traz de volta para Cristo. O remorso te tira da presença de Cristo. E ele suportando isso. E ele foi preso injustamente. Foi preso injustamente por tua causa, por minha causa. Ele não tinha culpa, mas eu tenho, tu tens. E por isso ele foi preso. E ele foi falsamente julgado, né? mais uma injustiça. Ficou preso sem comer, sem beber, sendo açoitado durante toda uma noite. No dia seguinte carregou uma cruz que não era dele e não era de Barrabás. A cruz de Jesus Cristo não era de Barrabás. A cruz de Jesus Cristo era minha, era tua. E como a cruz de Jesus Cristo, a cruz de Jesus era baixinho e Barrabás era mais alto, para poder caber na cruz tiveram que repuxar a musculatura, descender a musculatura dele, porque a nossa cruz é maior que Jesus. Mas ele aceitou. E naquela época já existia, sabe, gente? Não foi para Jesus que inventaram a crucificação, já existia a crucificação. Mas geralmente se amarrava os presos na cruz e deixavam os presos morrendo de calor, e sem água e tal, e por falência respiratória, ficavam de pé, e daí o corpo ia deixando dificuldade de respirar, demorava para respirar. Tanto é que, mas Jesus morreu rápido, porque não fizeram como fizeram. Eles, em vez de amarrarem Jesus, eles pregaram Jesus. Eles pregaram Jesus na cruz. Então Jesus, além de sufocar com o próprio peso, além de estar exposto ao sol das 3 da tarde em uma região desértica, sem comer e sem beber há mais de 24 horas, ele ainda estava saindo o sangue dele a reviver. E ele estava ainda intercedendo pelas pessoas que estavam prendendo ele. Sem comer e beber mais de 24 horas, açoitado, sem sangue mais no corpo, pregado numa cruz sem conseguir respirar, mas ele ainda queria nos ensinar alguma coisa, só que ele não tinha mais fôlego para isso. Ele queria passar uma mensagem para nós, mas ele não tinha mais fôlego. Então, na sua sabedoria, ele teve uma ideia, ele mandou, as pessoas não percebem isso. Ele disse, leia o Salmo 22. Ele estava na cruz e ele falou isso. Não, pastor, tu está falando heresia. Como é que se identifica? Hoje ele identifica o Salmo por número. Antigamente, no tempo de Jesus, como é que se identificava o Salmo? Se dizia o autor do Salmo e o primeiro verso. Salmo de Davi. Assim como a corça suspira pelas águas. Por exemplo, Salmo de Moisés,
os cavalos, os cavaleiros. Se citava o primeiro verso, e se dizia o autor. Jesus sem sangue mais no corpo, sem mais nada para poder dar, sem nem ar saindo do pulmão, ele diz, Eli, Eli, lama sabachthani. E as pessoas pensam, pode colocar o Salmo 22? Ele estava dizendo, para quem estava perto, eu sei o que está acontecendo comigo. Ele estava dizendo, o que está acontecendo comigo foi previsto no Salmo 22. Vocês não percam o foco do que eu estou falando. Eu comecei lá atrás dizendo que a gente acha que se a gente paga as contas, a gente já fez nossa parte de homem. E eu estou dizendo que precisa para a gente fazer a nossa parte de homem. Quem é que pode dizer? Olha o que diz o Salmo 22. Meu Deus, por que me abandonaste? Eli, lama sabachthani. Por que estás tão longe de salvar-me? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não me respondes. De noite e não recebo alívio. Ele tinha passado a noite toda pedindo para Deus, tira de mim esse cálice, mas Deus não enviou. Tu, porém, és santo, és rei, és louvor de Israel. Ele está dizendo, olha, não briguei com meu pai. Em ti os nossos antepassados puseram sua confiança, confiaram e nos livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Ele estava dizendo que ele continuava confiando em Deus, apesar de tudo aquilo. Mas sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Era o que estava acontecendo naquela hora. Caçou em mim todos que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim. Não era o que estava acontecendo? Dizendo, recorra ao Senhor, que o Senhor liberte, que Ele livre, já que Ele quer bem. É isso que disseram. Dizendo, olha, ele está clamando por Elias. Vamos ver se Elias vai vir socorrer ele. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste de segurança junto ao seio de minha mãe. Desde que nasci foi entregue a ti, desde o ventre materno, és o meu Deus. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Não diga. Muitos touros me cercam. Sim, rodeiam-me poderosos de Bazã. Está falando, os touros estão falando de poder militar. Como leão voraz rugindo, escancaram a boca contra mim. É o que estava falando. Como água me derramei. E realmente, depois, isso não tinha acontecido ainda, quando ele falou ali. Mas isso ia acontecer. Ele estava se derramando de sangue e por fim isso ia sobrar linfa no coração. Meus ossos estão desconjuntados. Puxaram ele, porque a cruz era muito grande. Puxaram ele e tiveram que desconjuntar os ossos. Meu coração se tornou como cera. Realmente isso não tinha acontecido ainda. Mas realmente já estava sem sangue o coração dele nessa hora. Por isso já estava branco, como cera. Derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-se como um caco de barro. Realmente estava assim. A minha língua gruda no céu da boca. Deixaste minha beira morta. Tanto é que disse, tenho sede. Minha boca está seca. Cães me rodearam. Aqui está falando dos israelitas que estavam se comportando de maneira malvada, que estavam indo contra a própria palavra. Um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e meus pés. Preciso falar isso. Posso contar todos os ossos. É assim, tudo aparecendo, tudo aparecendo. Mas eles me encaram com desprezo. Dividiram minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Isso estava acontecendo. Eles rasgaram o manto de Jesus e dividiram as vestes. Tu, porém, Senhor, não fiques distante. Ó minha força, venho logo em meu socorro. Isso veio acontecer. Livra-me da espada, livra a minha vida do ataque dos cães. Cães também é o sinal do diabo, né? Salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens. E tu me respondeste. Ele disse, tudo isso que está acontecendo, mas Deus vai me livrar. Ele não tinha mais fôlego para falar isso. Era muita coisa, mas ele queria dizer, calma, gente. Ele estava falando para aqueles que sobraram.
João foi o único homem. Aquelas mulheres são os únicos homens que tinha naquele grupo. 82 marmanjos e ficou só um guri, um pouco mais velho que David, e as mulheres ali junto com Jesus. E Jesus falando para eles: olha, leia o Salmo 22, eu sei o que está acontecendo, não se assustem, Deus vai me livrar. Não se assustem, Deus vai me livrar. E daí sim, depois de ter consolado João e de consolado as mulheres, aí sim ele disse: tetelestai, que quer dizer, tudo está consumado, ou fiz minha parte. Fiz minha parte. Aqui está dizendo que nós homens, somos Jesus dentro da nossa casa. Então não pensemos nós. Eu estou falando, essa palavra não é para vocês. Seria para vocês se ele estivesse pregando uma mulher. É para mim. Não pense eu, não pensemos nós. Que pagar as contas é fazer a nossa parte. A gente não tem o direito de ser tetelestai se a gente não fizer tudo isso que Jesus fez pela igreja. Nós temos sim porque fala ali, né, que Jesus alimenta pela palavra, e sim, nós temos que fazer alimento ali na nossa casa, nós temos que pagar as contas, mas não é só isso que é ser o supridor. Tem muitas outras necessidades. Existem necessidades, começando por necessidades emocionais, que cabe a nós prover. Efésios 5, né? Efésios 5, 22, para fechar. Cabe a nós prover. E para isso a gente tem que conhecer a nossa família, a gente tem que conhecer a nossa esposa, a gente tem que conhecer os nossos filhos. Para a gente saber quais são as necessidades. Porque Jesus é o Espírito que anda entre as 7 igrejas, e cada uma das 7 igrejas de Apocalipse tinha uma característica diferente. Da mesma maneira, era uma igreja só, mas dividida em 7 unidades, e cada unidade tinha uma característica. Da mesma maneira, na tua casa, tu és o cabeça, tu és Cristo, tu és representante de Cristo na tua casa, e na tua casa, cada pedaço da tua igreja tem características diferentes. A tua esposa pensa de um jeito, o teu filho pensa de outro jeito, o teu outro filho pensa de outro jeito. Talvez tu estejas morando com os teus pais ou com os teus sogros, então também tu é cabeça ali, tu és a presença de Cristo. Os divórcios não têm acontecido tanto por como é que é? Incompatibilidade. Não, isso tem acontecido por incompatibilidade, mas a gente pensa em que acontece uma crise grande, um grande questão. Existe isso. Existe adultério, existe isso assim. Mas simplesmente chega um ponto que são 2 pessoas estranhas dentro da casa, sabe? E daí não tem mais sentido morar junto. 2 estranhos no mesmo lugar. E aqui, só que a gente não pode culpar a mulher, porque a responsabilidade é nossa. Nós que somos o cabeça. Quando a gente deixa de pensar no nosso relacionamento como chefe da casa, a gente está deixando um corpo sem cabeça. Nós que temos que nos preocupar e ver o que está errado. Eu sou marido também. Eu tenho que me preocupar com isso. O sustento da casa é compartilhado. A educação dos filhos é compartilhada. Mas eu sou a cabeça. Já parou para pensar a palavra cabeça? Poderia ser traduzido com outro termo. Capitão. Capitão. Aquele que toma a frente. Aquele que se coloca à frente. Aquele que pensa na estratégia para manter a vitória daquele batalhão. Nós somos o capitão do nosso lar. Nós somos chamados a sermos estrategistas. E o que a gente
gente ganha com isso? Ou a gente ganha a mesma coisa que Cristo ganha com a igreja? E Cristo tem uma noiva que vai se tornando a cada dia mais gloriosa, passando os milênios, vai se tornando cada vez mais gloriosa. E nós também, a nossa família vai ser cada vez melhor. Se a gente se dá conta que ser provedor não é prover só dinheiro. Ser provedor é prover dinheiro também, mas é prover emoção e outra coisa. Espiritualidade. Porque se tem uma coisa que Cristo faz, é investir na vida espiritual da igreja. Se nós somos Cristo dentro da nossa família, não é a nossa mulher. E isso é uma coisa aqui, não é em todos os lugares, mas aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos, pode ser que em outros lugares não seja, mas aqui no Rio Grande do Sul e em muitos lugares do Brasil que eu fui, igreja é coisa de mulher. E eu acho tão absurdo isso. Porque se olhar em Gênesis e Apocalipse, tem mulheres valorosas, tem líderes, tem apostolistas, tem juízas, tem. Mas a grande maioria, quem era? Quem era a grande maioria dos líderes? A liderança religiosa, espiritual da Bíblia. Tem mulheres. Tem mulheres. Mas a grande maioria é homem. Se nós somos o capitão do nosso lar, se nós somos, e o capitão do nosso lar não tem compromisso com Deus, o que o nosso lar vai ser? Se nós somos a cabeça da igreja, e a cabeça da igreja é totalmente secular, qual é o resultado da nossa família? Nós somos chamados a ser Cristo. E Cristo era, antes de tudo, cheio do Espírito Santo. Nós somos Cristo. E aquilo me marcou. Eu era ateu quando eu vi a minha irmã falando isso. Mas aquilo me marcou. Dani, se o meu marido fizer tudo isso, para mim vai ser um prazer me sujeitar a ele. A gente precisa aprender. E aqui nós estamos vendo um futuro pai, um futuro chefe de família. E olha, tu está tendo um privilégio, minha igreja, porque eu não vi. Alguém de vocês ouviu isso na idade do David? Já ouviu? Ó, que bênção. Foi bom? Te ouvindo? O irmão Wellington também ouviu também. Mas eu não. Eu não vi. Eu não ouvi. Nós temos a chance de fazer a nossa vida como homem. E eu não estou aqui falando como só de família, né? Estou falando assim, tratar os filhos. O nosso relacionamento com a nossa família pode ser restaurado, sim. Mas aqui está falando também do nosso comportamento como empregado. Ser homem de valor. Ali fala escravo, né? Tem outro que eu gosto mais das versões, da minha versão que fala servo. Eu acho melhor servo que escravo. Escravo é exatamente uma questão de posse, né? Mas aqui diz assim, que a gente deve trabalhar para o nosso patrão como se o nosso patrão fosse Jesus. E como é que a gente trabalha para Jesus? Escravos obedecem seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Como que a gente trabalha para Jesus? Eu vou dizer uma coisa, pode ser que seja só para mim que isso tenha acontecido. Eu não vou tomar como doutrina, mas vou fazer uma confissão para vocês. Não foi uma vez nem duas, são várias vezes. Foram várias vezes que Deus me colocou para fazer uma determinada coisa e eu disse para Deus, olha a minha arrogância, Deus não está certo, o Senhor se enganou. Eu me perdoei de por ter falado isso, porque eu vi também isso acontecendo na Bíblia depois, sabe? Eu me dei conta assim, imagina que coisa, tipo, não é Barnabé, que vai resgatar Paulo, que está cego, né? Na cidade de Damasco, e Deus falando com o cara, assim, olha, vai lá e vai resgatar Paulo, vai pôr as mãos sobre ele, vai batizar e vai discipular. Daí o cara diz assim para o Espírito Santo, não se enganou, não, só deixou, não, só explicar para o Senhor uma coisa, né? Talvez o Senhor não esteja sabendo, mas esse Paulo é um psicopata, tipo assim, é melhor que fique bem longe da igreja.
de repente o senhor, sei lá, os anjos não me informaram, o senhor disse. Mas ele foi e fez. Servir como a Cristo mesmo tu não entendendo, tu faz. Claro que Deus nunca vai pedir para te fazer uma coisa legal. Claro, se teu patrão te manda fazer uma coisa legal, tu pode e deve dizer não. Mas, tirando isso, se for uma coisa legal ou imoral, o que o teu patrão pediu para te fazer, tu faz. Mesmo que não concorde. Mas eu quero, teu patrão diz, eu quero que essa cruz fique assim. Mas não faz sentido nenhum a cruz ficar atacada. Mas é pecado a cruz ficar assim? Não. É crime a cruz ficar assim? Não. É imoral a cruz ficar assim? Não. Então, coisa assim. Depois você vai assistir o vídeo e vai ver que agora está de frente para aqueles que estão assistindo. Na hora tu não entendeu, mas tu cumpriu. Tem coisas que para Deus a gente faz e não entende. Depois a gente vai entender. Com toda certeza, depois que Paulo virou um apóstolo, o caminho disse, tá, era isso que Deus estava querendo. E aqui está dizendo que a gente deve servir o nosso Senhor como a Cristo. Porque às vezes o nosso testemunho de ser um bom homem, responsável, vai ganhar o coração desse patrão que não conhece Jesus. E diz mais, diz que nós, como patrões, quando a gente contrata alguém, a gente deve tratar a pessoa com justiça. A gente deve tratar a pessoa com cuidado, com respeito. Lembrando que esse empregado, ele não é uma coisa que tu usa para te gerar lucro. E tu descarta quando não te dá mais lucro. O teu empregado é o teu irmão. E se ele ainda não é convertido, ele sim, tu tem mais ainda. Se ele é convertido, ele é teu irmão. Tu não pode ficar com teu irmão mal. E se ele não é convertido, tu tem que levar ele a Cristo. Tu não vai levar ele a Cristo dando mau testemunho. Isso é ser homem de valor. Isso é ser homem de valor. Aqui está falando também para ser homem de valor desde criança, né? Desde anos de pais, filhos obedeçam aos seus pais. Só que esse texto não é só para o David, não é só para crianças esse texto. Esse texto é para nós. Porque foi escrito, as crianças não liam nessa época. Então, para quem estava sendo falado, isso estava sendo falado para adulto. A nossa responsabilidade com os nossos pais vai além como criança. A gente deve respeitar e honrar os nossos pais até o fim da vida. Isso é ser homem de valor, de acordo com a Bíblia. E eu tenho certeza disso, que na medida que a gente colocar a nossa parte em prática, que a gente assumir essa responsabilidade de lembrar desses valores e substituir os valores da nossa cabeça, os valores da nossa cultura, dos nossos costumes, os valores do nosso, sei lá, exemplos de vida que a gente tem, por esse padrão, não só a nossa família, nossa esposa, nossos filhos, não só os nossos empregados ou nosso patrão, mas as pessoas à nossa volta vão começar a lembrar de nós. Eu perdi um amigo muito importante. Ele morreu com 104 anos, vai fazer 105 anos agora. E eu digo para vocês, morreu cedo demais. Morreu cedo demais. Não estou sendo irônico. O irmão Pedro morreu cedo demais. Porque aquele homem tinha esse testemunho. Respeitava a sua esposa, teve duas esposas, né? Ficou viúvo, depois casou de novo. E as duas esposas ele tratava como princesa. Tratava os filhos dele como ele assumia a responsabilidade pela educação dos filhos. Testemunho desse homem incrível. Eu digo que ele morreu cedo, porque é o tipo de gente que eu gostaria de trazer ele de Cachoeira do Sul e trazer para dar um testemunho. Só botar ele sentado aqui e dizer, irmão Pedro, conta uma história. Ia ser melhor que 500 pregações que a gente ouve por aí. Ele contar a história da vida. Ele morreu muito cedo.
esse homem tinha que ter uns 130 anos. Deus tinha que ter dado uns 25 anos mais para ele. E a história de Pedro continua, porque ele foi um homem de valor. Meu pai tem 90 anos, ele não é perfeito. Não é perfeito. Mas eu olho para ele e ele é uma pessoa que me inspira, não porque eu sou fã do meu pai, mas por esses detalhes aqui. Foram 53 anos de casamento com a minha mãe, os dois eram dois namoradinhos. Mas dá de 10 a 0, de 1000 a 0 em qualquer namorado adolescente. Os dois velhinhos de mão dada ficavam se apoiando o dia inteiro. Meu amor, não sei o que, meu benzinho, o tempo inteiro. E respeito, tanto essa é uma das grandes críticas que a minha mãe, porque eles sempre foram da igreja católica, toda a vida, importante na igreja católica, e a minha mãe se converteu a Cristo Jesus e trocou a religião por Jesus. Não é que ela trocou a religião. Ela achou Jesus mais importante que a religião. E meu pai ficou profundamente chocado. Profundamente chocado. Naquela vez eu pensei, vai dar divórcio. Acabou o namoro. E por umas 2 semanas, acabou o namoro mesmo. No entanto, quando minha mãe foi se batizar, e eu fui co-ministrar o batismo da minha mãe, o meu pai foi levar ela e disse para a mãe: Maria, Deus te abençoe. E abraçou e beijou ela depois que saiu. Respeito. Meu pai não entende até hoje porque minha mãe gasta essa coisa de religião. Mas respeitou. Meu pai não é perfeito. Ele cometeu um monte de erro. Mas eu vi ele tentando acertar. Há poucos dias atrás, ele já é idoso, 90 anos, ele se lembrou de coisas da minha infância. E me pediu perdão. Aí está o homem. Isso é homem. Isso é homem. Isso é homem. Pedir perdão para um filho ou para uma esposa. Eu vi várias vezes o meu pai pedindo perdão para minha mãe. Também minha mãe pediu perdão para o meu pai. Mas pedir perdão para um filho tem que ser muito homem. Tem que ser muito homem. Não é perfeito. Mas o que ele tem ensinado vai ficar mesmo depois que ele se for. E quando nós nos formos, o que ele vai deixar de legado para aqueles que conviveram? O Pedro, meu amigo, não era meu pai. Era só meu amigo. Mas ele influenciou minha vida. Pode ter certeza que ele influenciou minha vida. O que teus amigos vão dizer a teu respeito quando se despedirem? O que a tua família vai dizer? Vai depender de nós assumirmos esse papel. E eu quero dizer que assumir o papel de Jesus é 100% impossível. É algo naturalmente impossível. Só é possível se a gente tiver a ajuda que Jesus teve. O Espírito Santo. Grupo de homens é para a gente conversar, dar risada, estar em comunhão. Essas reuniões é para isso. A gente vai comer logo mais um cachorro quente e tal. É para isso. É para isso. Mas grupo de homens é para que nós, como homens, aprendamos um com o outro e ajudamos um com o outro, com a experiência do outro, ou até com a ingenuidade do outro, a ser homens melhores e clamar pelo Espírito Santo em nossas vidas. Eu gostaria mesmo. Eu quero agradecer Raim, foi a coisa mais do Raim, sabe? Eu acho. Porque assim, aproveitar e convidar alguém, pode convidar o pastor Luciano, pode convidar alguém para pregar. E o Raim disse: não, pastor, porque o primeiro tudo já não foi tudo que ministrou, esse tem que ser tudo ministrado. Raim não sabe a honra que é. A honra que é isso. Sabe? É uma grande honra. Eu não estou contando pessoas que estão aqui. A gente convidou um monte de gente. Convidei um monte de gente. Dos que eu convidei, ninguém veio. De todos que eu convidei, ninguém veio.
mas eu estou me sentindo muito honrado por ter o privilégio de poder compartilhar essa palavra aqui. E eu gostaria de fazer entre nós uma aliança, um pacto, nós aqui que estamos aqui, fazer uma aliança de um ajudar o outro a ser varões valorosos. Talvez não se encontrar só uma vez por mês. Talvez a gente pense em outras coisas que a gente pode fazer junto no decorrer do mês. Mas que a gente possa caminhar junto. Porque é difícil ser homem valoroso num contravalor que existe lá fora. Na internet, na política, nas artes, na cultura, até na religião. Estão querendo nos desviar. Estão tirando de nosso valor. Mas se a gente pensar em um ajudar o outro, caminhar junto, eu tenho certeza que talvez eu não seja um Pedro Rosa, talvez eu não seja um Eduardo Campechós, mas eu tenho certeza que a minha marca eu vou deixar com a ajuda de vocês, que vocês vão deixar a marca de vocês com a nossa ajuda, que a gente possa transformar esse encontro realmente em homens que foram dados valor por Cristo e que preservam esse valor. Varões valorosos, porque Cristo nos valorizou. Que a gente possa assumir nossa função de cabeça. Amém? Quero convidar a ficar em pé, quero fazer uma oração por nós. Pai amado, Tu nos chamaste para ser cabeça. Tu nos chamaste, Senhor meu Deus, para sermos liderança. Tu nos chamaste, Senhor meu Deus, para sermos representantes de Jesus no nosso lar, para sermos representantes de Jesus no nosso trabalho, na nossa sociedade. Fortalece-nos, Senhor, como verdadeiros varões valorosos. Que a gente possa encontrar, Senhor meu Deus, na comunhão entre nós, a presença do Espírito Santo e a direção da Tua palavra, para que a gente tire tudo aquilo que não te pertence e preserve os valores que Tu tens para nós. Em nome de Jesus. Amém.